Bem, pessoal, agora nosso último script vai tratar do monitoramento do Twitter, né, na coleta de dados, da extração de dados via API pública do Twitter. Esse eu acho que é o grande filão que todo mundo quer saber como funciona, né? A primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar nesse site, developer.twitter.com. Eu já tenho a minha API, então ele não vai permitir que eu crie uma API. Mas no caso de vocês vão clicar em Produtos, Twitter API. E aí, quando vocês clicarem aqui, no meu caso, ele me leva para uma versão 2 da API, mas eu já tenho a API, então eu não vou pedir de novo. Para vocês, vai abrir um formulário de preenchimento, onde vocês precisam colocar os dados de vocês, precisam colocar informações sobre o que vocês vão fazer com esses dados, para que servem esses dados, se são dados para pesquisa acadêmica, se são dados de consultoria, se é para venda, se vocês vão coletar algum tipo de informação pessoal, se vocês pretendem revelar as informações pessoais dos usuários e vocês vão ter que responder a todas essas informações. É uma resposta qualitativa, não é de marcar X. Vocês vão ter mesmo que escrever em inglês para justificar tudo isso. E aí depois o Twitter envia para o e-mail cadastrado na sua conta do Twitter a chave de API, que na verdade não é uma chave só, são 4 chaves para que vocês façam a extração dos dados. O script que eu fiz já está montado, eu vou deixar lá para vocês. Vocês, como podem ver aqui, precisam desses pacotes instalados, né, dessas bibliotecas, e aí vocês vão receber por e-mail essa chave de API, que é umas coisas assim bem esquisitas, né? Depois vocês vão ter uma chave secreta, que é para coletar informações mais aprofundadas, né? E vocês vão ter um acesso de tokenização. Isso é muito importante, porque esse acesso de tokenização é que vai permitir que você tenha o acesso aos textos do Twitter e que você tenha um frame de texto para análise. Então, aqui é um script que eu fiz com base em assédio ou abuso de menores e crianças. E aqui a gente poderia trocar, por exemplo, para, sei lá, ódio, racismo, violência sexual. São queries que a gente vai construindo. E eu acho que isso é o que todo mundo quer, né? Porque a gente viu duas formas de coleta anterior. A primeira forma era via os perfis, então assim, eu já tenho as comunidades que eu quero monitorar, ou eu já tenho as pessoas, porque esse perfil também pode ser pessoal. Então eu já tenho as pessoas que eu quero monitorar, que são aquelas racistas, fascistas, ou no caso que a gente está falando agora, pedófilos, assediadores e estupradores. Eu já identifiquei isso, é um perfil até mais policial, digamos, né? E aí eu faço análise a partir desse perfil. Eu tenho uma segunda hipótese, que é a análise a partir das hashtags. Então, eu quero ver o que as pessoas estão falando sobre aquilo. Então, uma hashtag que está muito em cima, por exemplo, dessa menina Mari Ferrer, que está sendo sofreu essa violência enorme e está sendo super levada em desconfiança pela justiça brasileira, no caso do estupro, que foi condenada não, foi categorizada como tendo um estupro culposo, como se isso existisse. E a gente poderia ver quais são as hashtags que estão vinculadas a esse caso e fazer a análise por essa hashtag. Ou a gente poderia fazer, por exemplo, a análise pelo nome dela. E aí a gente teria que ter essas chaves de API, que eu peço para que vocês gerem. E aí, ao invés das minhas queries ser assédio ou abuso, eu poderia colocar o nome dela, Mari Ferrer, e colocar outras informações, outras queries, por exemplo, estupro culposo e etc., para conseguir coletar informações sobre isso. Então eu gero tudo isso, depois eu gero um frame e aí eu imprimo. Isso aqui é para salvar, né? O R não tem como a gente salvar como. Eu já falei para vocês que eu não vou ficar falando muito sobre as funcionalidades do R, porque essa não é uma aula de R, mas é uma aula de como fazer coisas com o R. Então, é pensado para que vocês já saibam isso,
mas se não souberem, depois a gente pode voltar. Mas então não tem como eu gerar um data frame e depois ir salvar como. Não existe isso. Eu tenho que fazer o salvar de uma outra maneira, que é esse write. Então eu posso escrever como um formato TXT, como formato CSV, como formato XLS, tem vários formatos que eu exporto. Então a forma de eu exportar é essa. Então eu crio uma forma de exportação e gero essa exportação em colunas e tabelas. Aqui eu coloquei para vocês alguns sites que falam dessa possibilidade de coleta via API usando dados de API, para vocês ficarem memorizados. Mas num outro momento em que a gente todos, né, tenhamos as chaves de API, a gente pode rodar esse texto, esse script. Basicamente, esse esses resultados vão ser semelhantes aos resultados anteriores, ou seja, o data frame coletado, os dados do Twitter coletados serão idênticos aos que a gente coletou anteriormente, só que com essas informações das queries que a gente criou. Então, eu acho que para vocês não vai fazer muita diferença, porque nós vimos qual é a característica desse conteúdo, vimos formas de análise desse conteúdo e visualizações, e aqui vocês estão com o script pronto. Basta vocês conseguirem essa chave no Twitter fazendo esse cadastramento que eu falei para vocês. Então, num outro encontro que a gente vá fazer o monitoramento, vá trabalhar com monitoramento, por exemplo, do Instagram, ou do Facebook, ou do próprio WhatsApp, a gente pode voltar nesse script e trabalhar junto nesse script com os dados coletados. Mas o script está pronto, basta vocês adquirirem a própria chave de vocês e colocar aqui. Vocês não vão conseguir rodar com essa chave, porque essa chave é do meu Twitter. Então vocês não têm login nem senha, então a gente não vai conseguir rodar.